Gente, é com um enorme prazer que nós estamos co-inicializando hoje aqui mais um mapeamento básico, né? Dessa vez, não de um projeto, não de uma startup, mas de um ecossistema de iniciativas abertas, né, que se consolidam em projetos, normalmente projetos código aberto, open source, né, ligados ao paradigma P2P, não ligados ao paradigma organizacional. Então, que é justamente o que veio se chamar Simpoieses, né? Então, a gente vai estar começando a fazer um mapeamento básico disso. Para quem está vendo isso depois, para quem está aqui agora com a gente, vai ser bacana porque a gente vai, eu e Danilo, como eu faço parte dessa cocriação também, quer dizer, isso não é uma coisa estranha para mim, eu faço parte, basicamente, vou dizer, desde o princípio, mas estou ali com ele quase que desde o princípio, fazendo, desde aqueles, lembra, Dani, desde aquele mapeamento da complexidade na estação, né? Então, que foi um mapeamento bacanérrimo que a gente fez ali e que depois desagou em várias outras explorações, dentre as quais a própria Taudal, né? Enfim. É, então, vai ser bacana que vocês vão ter um glimpsezinho, vocês vão ter um entendimento dessa trajetória, correto? Isso é importante, explorar essa trajetória, falar dos paradigmas que fazem parte dessa trajetória, ela é significativa. Tá? E a gente vai estar fazendo isso hoje. Esse é o nosso primeiro passo, que é ligado à primeira fase do mapeamento básico, que é as origens, ou, como a gente fala no mapeamento crítico, a originação. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso. Né? E é o que vai dar para a gente fazer hoje, basicamente. Mas antes da gente partir para esses líderes, né, para a gente botar a mão na massa, né, vai aqui alguns disclaimers, rápido. Essa é uma dinâmica que é síncrona enquanto acontece, rola um live mapping e pode rolar depois um post mapping, tá? A gente vai ver depois como é que a gente vai fazer esse post mapping acontecer para quem está chegando, para quem está interessado. Segundo, a gente vai procurar fazê-la semanal. Não significa dizer que toda semana vai acontecer. É uma questão de tempo e disponibilidade das pessoas, inclusive do próprio Danilo. Então, essa é uma questão importante. A gente vai tentar fazer semanal. Dentro das experiências que já acontecem no mapeamento básico, é basicamente, desculpa aí a brincadeira, é basicamente um mês e meio, um pouco menos, um pouco mais. A gente imagina que aqui vai ser o mesmo, ou talvez menos, ou talvez mais, mas vamos ver como é que isso vai acontecer, correto? Qual é o propósito do mapeamento básico? Tá? Que é importante, qual é o propósito? O mapeamento básico visa abrir o código, culturalmente falando, né? Do projeto, da iniciativa, seja lá o que for, para que as pessoas possam enxergar as veias, as hifas, né? Tudo que está interligado ali, tudo que faz parte ali, tudo que gerou a originação, deu ponto de origem, gerou a proposta de valor, enfim, da forma como a coisa vai navegando. Nesse mapeamento básico especificamente, vai ser o primeiro que a gente vai estar falando dos paradigmas, olha que legal, né? Que substanciam a Simpoiesis, né? Por quê? A Simpoiesis não é um projeto convencional, né? Embora, obviamente, está se buscando ter interface, gerar hibridismo suficiente para conversar com o mundo que está aí fora, senão só fica um experimento teórico, vou botar assim, né? Fica uma coisa à parte e não uma coisa ligada à sociedade. Então, a gente vai ter essa oportunidade, correto? Uma outra coisa é o seguinte: as pessoas que chegam aqui não ficam somente numa dinâmica passiva, tá? Então, todos aqui são convidados a literalmente cocriar, ou seja, literalmente a cocriar quando chegar um momento que eu vou falar, gente, eu, como facilitador cultural da dinâmica, né, um dos facilitadores, no momento tem sido eu e mais alguns, né? Eu chego, agora nós vamos fazer uma rodadazinha de apreciação. Aí cada um faz sua apreciação, agrega, faz suas perguntas e questionamentos, então vai por diante. Então, isso é importante também, tá bom? Principal, a gente vai enxergar agora no início, tá? Não vou botar no fim, vou botar no início. Eu vou botar no fim, que eu acho melhor, porque fica faz mais sentido. O que já está previsto para julho, tá? Em termos de cocriação dinâmica e fluxo cocriativo para julho e para Simpoese. A gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouquinho, beleza? Então, é isso, galera. Sejam bem-vindos, tá? Principalmente você, Danilo. Prazer, meu querido, a gente realmente iniciar essa brincadeira juntos. Uma brincadeira maravilhosa. Eu acho que vai ser muito gostoso. A gente vai fazer um jogo muito gostoso aqui, porque a gente já se conhece bastante.
tem muito tempo juntos explorando muitas coisas, né? Então, dito isso, eu passo para você fazer o seu check-in e a gente já fazer aquela rodada de check-in para a gente começar a nossa brincadeira aqui. Vamos lá. Opa, bom dia a todo mundo aí. Tá, tá aqui, que vai ver depois. Check-in a nível pessoal, mas tô num momento acho que um pouco mais introspectivo, muito por conta das demandas do dia a dia, da família, que estão bem demandantes desse chegada de inverno, eu diria. E aí isso vai se relacionando, se interfaceando com todas as outras dinâmicas da minha vida, inclusive as profissionais, que é onde eu entendo simpoieses. É uma iniciativa que está se entendendo, né, quanto organismo, quanto organização, e, e eu, como a pessoa mais ativa e a pessoa que está puxando, também estou nesse processo de entender os melhores caminhos para a simpoieses. E eu realmente não descarto nenhum nesse momento. Bom, alguns sim, mas, de certo modo, aberto às possibilidades que vão permitir uma eficácia nos recursos ao redor de simpoieses, nos meus recursos, em prol das atividades fins, né? Tem um porquê de eu estar colocando energia em simpoieses existir, e esse porquê está relacionado a um propósito de É, acho que ele travou. Eu acho que sim. Vamos guardar um pouquinho. Às vezes, quando trava, cai e volta, né? Bem, É. eu acho que é exatamente isso que aconteceu, Esther. Ele vai. Daqui a pouco some a imagem, daqui a pouco ele volta aí. Aí, falei? Exatamente isso. Já, esses anos, todos os anos zoom, a gente já conhece quando isso acontece. Né? Vamos lá, vamos aguardar ele voltar, mas enquanto isso, eu não faço a menor ideia, tá? Assim, se você me perguntar, eu não faço a menor ideia de como a gente, como vai ser essa jornada, assim, entendeu? Co-criativa. Ah, isso é confortante. Apesar de saber, apesar de conhecer o Danilo como se fosse um irmãozinho mais novo, enfim, aí voltou aí. Danilo, voltou, querido? Tô ouvindo. Beleza, você deu uma congelada e uma caída. Você parou em não faço a menor ideia. Ah, então eu não faço a menor ideia mesmo. Você parou, não faço a menor ideia. Foi onde você parou e congelou, entendeu? Você quer finalizar o Nossa, eu não lembro de check-in? ter falado isso. Mas. Ah, eu, eu, de- podemos.
Eu vou ter que trocar de aparelho aqui, meu computador vai cair a bateria, eu tô sem carregador. Eu vou entrar pelo celular aqui rapidinho. Então tá, vai lá que eu vou parar aqui a gravação. Só vou parar só. Bem, gente, então o Danilo teve que trocar aí quer dizer, entrar com o smartphone, porque o notebook dele, a bateria já estava acabando. A gente inicialmente ia já com ele, né, fazer um live mapping com ele, já jogando tudo ali no board, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês o board aqui, eu vou fazer uma conversa em cima desse board. Não sei se eu vou conseguir, porque eu estou com o meu acesso à internet bem fraquinho aqui, mas eu vou tentar, tá bom? Eu vou aqui ver se rola. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar algumas coisas aqui para não pesar, né? E vamos lá. Eu acho que vai rolar sim, vamos ver. Eu só não vou conseguir mexer, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que vai ser, tá? Então, um momentinho. Beleza, vamos nessa. Então, gente, eu vou mostrar primeiro para vocês o que é como é que é a estrutura de um mapeamento básico convencional, que lê-se de um projeto, uma típica startup, tá? Rapidamente, só para vocês terem uma noção de como é. Na sequência, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o mapeamento básico de iniciativas abertas e de projetos abertos ligados ao paradigma P2P, como é o caso da Simpoesis, né? Para vocês verem como é que nós vamos trabalhar a diferença, como é que a diferença é grande, né? E na sequência eu vou pedir para o Danilo fazer a memória, né, da originação, da onde ele puxa isso até chegar na Simpoesis, tá bom? Então é basicamente, aí lá para o finalzinho a gente faz uma rodada de apreciação e finaliza esse primeiro momento aqui da coinicialização do mapeamento básico da Simpoesis, tá bom, galera? Então vamos nessa? Então aqui, rapidinho, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Um momentinho. Eu já fechei as abas aqui. Aqui. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês né, isso aqui, ó. Esse aqui é a estrutura, tá, Danilo, do mapeamento básico da Woman Bees, que é um projeto lá de Lima, do Peru, né, que a gente está fazendo com a Lili Santos, que é uma delegada da Optimism Collective para a América Latina. Você pode ver aqui que a estrutura é bem simples, tá? A gente tem origens, propostas de valor, área de atuação, tipo de capitais, tipo de recursos, formas de engajamento, culturas, Web 2 e Web 3, tá? Esse aqui tem sido a base que a gente tem feito os mapeamento básico dos projetos de uma forma geral, tá? Não é o que nós vamos usar no caso da Simpoesis, tá? Porque a Simpoesis não é uma organização, né? Não é uma startup, né? O que nós vamos usar no caso para Simpoesis, aí eu vou mostrar para vocês novamente, é isso aqui, ó. É exatamente uma estrutura que nós usamos, que eu e Danilo usamos e outras pessoas usaram, usamos há uns 4, 5 anos atrás, quando a gente co-criou a tal DAO, né? Que é a primeira DAO cultural do Brasil, né? E totalmente baseada no paradigma P2P, tá? Peer-to-peer e de redes, né? Então, o que nós vamos estar usando é isso aqui, olha que interessante. Nós vamos estar falando de expansão, nós vamos estar falando de contração, nós vamos estar falando de pesquisa, experimentação e forma e história. Percebe a diferença, gente? Como é que é brutal? Né? A gente vai estar falando de forma, história, pesquisa, experimentação, expansão e contração. É assim que nós vamos fazer o mapeamento básico da Simpoesis, para vocês entenderem como, por ser exatamente uma iniciativa aberta, que gera projetos open source, né? E que trabalha com dinâmicas peer-to-peer, interativas, orgânicas, né? Que geram padrões de organização mais centralizado, menos centralizado, mais distribuído, modos de regulação mais verticalizados, mais horizontalizados, enfim. Vocês vão entender isso com a prática, mas é assim que a gente vai fazer um mapeamento desse. Dito isso, Danilo, fica à vontade, querido, para você já nos brindar aí, né, com a sua memória, né, com a memória das origens, da originação
do que você considera a originação lá atrás, né? Eu não sei se, acho que vai chegar antes da estação, inclusive isso, né? Da estação experimental, para o que veio se transformar hoje em Simpoeses. A partir desse momento, somos todos ouvidos aí, fica à vontade. Oi, oi. Olha, a origem da Simpoiese eu particularmente atribuo um processo de pesquisa que foi desenhado, se não me engano, eu não tenho certeza agora, eu acho que foi no final de 2021. Foi um processo de pesquisa coescrito por mim, aí também por Natália Scherer e Danilo Lessa, que são pessoas que estão hoje também envolvidas aí na dinâmica de Simpoiases. E na época todos nós estávamos também de algum modo imersos no universo de Web3 e, e descontentes assim com o, a direção assim dos protocolos de governança de Web3 e pessoalmente cada um de nós já tinha já tem, né, pelo próprio processo de vida uma inclinação e um apreço pela pelas dinâmicas naturais, não humanas, né? Então a gente começou a se questionar como que essas dinâmicas poderiam ser incorporadas em processos de governança e, e olhando para Web3, né, como uma fonte de financiamento para um mergulho mesmo, assim, né, nessas águas, assim, de pesquisa, né. E na época, o contorno que a gente deu para isso foi para ficar uma coisa também um pouco mais prática e não muito abstrata, a gente entendeu que havia que existe, né, um meio de caminho entre dinâmicas não humanas de tomada de decisão, né, e as dinâmicas humanas de tomada de decisão, de deliberação. E esse meio caminho são os povos originários, os povos nativos, que já têm culturalmente nos seus processos e rituais, eles já incorporam, né, os saberes não humanos. Então a gente escreveu essa proposta aí, eu coloquei o link aí no chat. Eu não sei se eu consigo compartilhar minha tela aqui no celular. Acho que dá. É, não, parece que não. Vou tentar abrir aqui, Danilo. Veja aí, ou talvez aqui eu consiga. Acho que eu consegui aí, ó. Vocês estão vendo? Tá abrindo, abriu. Aham. Então a gente escreveu essa proposta aqui, né? Tá em inglês,
What can Web3 learn from native governance? E aí brincando ali, né? What can we learn from native governance? Aí eu posso ler aqui uma descrição traduzida, né? Baseado na experiência dos membros desse time, com dentro e fora da Web3, nós entendemos a importância de provocar um curto-circuito entre o universo emergente da Web3, né? E o pluriverso cultural rico de governança dos povos nativos, especialmente considerando o movimento das DAOs. É possível argumentar que até agora os experimentos de governança em Web3 têm sido muito inspirados pelas instituições tradicionais, né? Tanto estruturalmente quanto culturalmente. Enquanto essa abordagem carrega os benefícios da familiaridade, nós argumentamos de que ela torna alguns aspectos da descentralização mais difíceis de alcançar, já que vários processos de dinâmicas padrões de governança são replicados dessa forma. Ao mesmo tempo, talvez também como uma consequência dessa abordagem, é fácil de observar que a Web3 está longe de ser heterogêneo. É fácil de observar que a Web3 está longe de ser Eticamente heterogênea, eticamente heterogênea, né? etnicamente, né? Etnicamente, isso. Ela está longe de ser etnicamente heterogêneo, um universo etnicamente heterogêneo, especialmente em relação a pessoas indígenas, né? A Web3 é basicamente branca e masculina, né? Para quem está mais envolvido sabe disso, e norte-americano. Assim, a nossa tentativa é estabelecer pontes que vão facilitar, ao menos, a passagem, né, de princípios de governança nativa, por um lado, e oportunidades de participação na Web3, por outro lado. Aí aqui tal, a gente pensou em convidar 3 pessoas indígenas do Brasil para fazer um onboard deles na Web3 e tal, e tentar entender deles esses princípios de governança dos seus povos e apresentar isso para as comunidades de Web3 aí, né, e tal. Então, eu dou se eu fosse dar um marco, assim, temporal para Simpoiesis, eu colocaria a escrita dessa proposta e a submissão dela, né? A gente enviou isso para o pessoal do Metagov, que é um coletivo de pesquisa em governança digital. Mas, na verdade, a gente escreveu isso e acabou nem enviando essa proposta, porque a gente na época ali, depois que a proposta ficou pronta, a gente começou a pensar em algumas dificuldades ali que aconteceriam, né, principalmente no envolvimento dos povos originários, e a gente não sentiu assim a firmeza dentro de nós assim para seguir com ela. Então a gente não enviou, mas foi plantada essa semente, né? Especialmente dentro de mim, eu fui o grande também catalisador dessa escrita e, né? E aí depois disso, e aí eu não vou saber exatamente das datas e os tempos assim, mas
depois da escrita dessa proposta, teve um período de hibernação dessa ideia, e depois houve um reagrupamento, e aí o Vinícius já chegou junto também, e também a Luana. E aí nesse novo reagrupamento, já a Natália e o Danilo já não estavam também tão ativos nesse reagrupamento, mas nesse agrupamento a gente também para o Metagov a gente escreveu uma outra proposta falando de biogovernança, em que a gente se propunha a fazer um estudo, meio que um estudo bibliográfico sobre pesquisas que tratam de como seres não humanos tomam decisão, né? Tem bastante pesquisa sobre isso. Desde abelhas até como é que fala? Matilhas, né? De lobos e outros animais mamíferos. Enfim, tentar entender, assim, alguns princípios de como decisões são tomadas no reino não humano, né? Inclusive, não só animal, né? Mas as plantas, os fungos. E tentar trazer isso também como princípios de governança, assim, né? Para auxiliar novas estruturas de governança. E a mesma ideia a gente chegou também a enviar para um, uma residência artística aqui no Brasil, com o pessoal da Silo, e ali a gente também propunha essa pesquisa e o desenvolvimento de alguma interface de sensibilização das pessoas, né, para que elas pudessem realizar algum processo de deliberação com um ser não humano, assim. Isso muito pautado por alguns experimentos que eu estava fazendo com sensores e plantas, fazendo captura de dados sensoriais de plantas e tal. E enviamos essas propostas para o Metagov, para a Silo, elas também não foram aceitas, mas foram também períodos em que a gente interagiu bastante, né, pensando coisas mais filosóficas, assim, como que isso se daria e tal. E, É, e depois dessa... a gente criou nessa época o entendimento de que uma forma de ter contato com a vida mais que humana seria a criação de diferentes artefatos, lembra, Dani? De Sim, diferentes artefatos, né? Você é. pode falar um pouquinho sobre isso aí, fica à vontade. Os artefatos são interfaces tecnológicas, high-tech ou low-tech. Um artefato para você interagir com um ser não humano pode ser um facão, pode ser um super sensor, né? Pode ser, sei lá, um pedaço de pau. Mas a ideia foi de tentar desenvolver experiências também com esses artefatos, né? Contextualizar eles dentro de narrativas para para que as pessoas pudessem expandir um pouco a percepção a respeito da possibilidade de interação com os seres não humanos. E, e eu já estava desenvolvendo esses artefatos, né? Isso já, no caso, um pouco mais assim, high-tech, utilizando sensores para captação de dados de plantas e tornando esses dados em som, né? E aí criando algumas experiências.
E isso caracterizou um pouco do início de Simpoieses, né? Depois desses processos aí de inscrição nesses programas que não deram certo, rolou uma hibernação de novo. Aí depois rolou uma outra ativação em que a gente decidiu tentar fazer os estudos que a gente tinha proposto, mesmo sem o financiamento. E aí isso veio com o nome de ICV, Cycles Interconverse Cycles, seriam os ciclos de interação, conversa, para entender melhor essa questão do mundo não humano. E, Interação, e, conversas e versos. e verso. E nesse momento aí do ICV, isso já foi 2022, eu acho. Ou, não, 2023, talvez. Aí rolou Foi 22, foi A 22. gente também meio que chamou de residência, né? O pessoal veio aqui em casa, a gente ficou aqui bem, fazendo várias conversas, experimentos, criamos estufa de crescimento de cogumelo, assistimos alguns materiais, estudamos juntos, né? Principalmente o trabalho da Lynn Margulis sobre simbiogênese, né? Simbiose. E ativamos a comunidade e tal, teve um processo aí de troca, de conversa com muita gente. O Vinícius também, apesar de não ter vindo aqui, ele participou bastante, né? Foi um processo com várias interações digitais também, trocas com pessoas lá da Sensórica e tal. Sim, a gente E, nós geramos a primeira ignição de piscina comum de recursos compartilhados, lembra, Danilo? É onde e alguns entendimentos, assim, foi, por exemplo, nesse momento do ICV que surgiu a ideia da simbiocracia, né? O que antes a gente estava chamando de biogovernança. Então, pode o que a gente falar. estava chamando antes de biogovernança passou a ser entendido como simbiocracia e tal. E, e dali a gente chegou nessa ideia de simpoieses, né? Poieses como. Acho que perdemos o Danilo aí por enquanto, daqui a pouco ele volta. Enquanto isso, vamos fazer aí dar boas-vindas ao Cauê, que já aterrissou aqui há um tempo. Aproveita para fazer seu check-in, Cauê. Fica à vontade aí. Opa, valeu, galera. Salve, bom dia, desculpem o atraso. Bom, vim, tava na correria aqui, assim, né, com as meninas aqui, difícil agora nessa hora do almoço, e daqui a pouco tem que levar na escola e tudo isso, mas já tá tudo de boa aqui. Bom, tô animado para estar aqui com vocês. Acho que o Danilo caiu, né? Caiu sim. Bom, tô animado para estar aqui com vocês. Quero ajudar a pensar nessa modelagem de como trazer aspectos que podem ajudar na tomada de decisão, né? Trazer diretrizes ali vindas dessa entidade não humana, né? Desse avatar, para a gente poder criar uma forma desse avatar se deliberar, né? De acordo com, vamos dizer, os critérios que a gente construiu junto, assim. Eu acho que tem muito espaço, assim, as possibilidades são muito grandes. Eu consigo visualizar, assim, diversos caminhos que a gente poderia seguir
para como trazer uma acurácia, né, para essa tomada de decisão da IA. Eu acho que a gente poderia trabalhar, ter mais espaços de trabalho coletivo, assim, talvez criar um SimCap para Simpoieses quando o Danilo estiver trabalhando na história e a gente tiver, sabe, alguma ideia, a gente talvez pensar num espaço de trabalho também, tipo um Charmverse, alguma coisa assim, porque assim a gente consegue ficar todo mundo alinhado na discussão, né? Por onde que a gente está indo, quais são as explorações, né, que estão acontecendo e tal. Pensando que hoje é um mapeamento básico, né? Eu já chego com essas sugestões, assim. Eu não sei se chegou a rolar o live mapping, mas talvez o Danilo ou alguém da Simpoiesis que tiver essa disponibilidade com o computador, né, para poder fazer esse mapeamento, que isso também agrega bastante. Bom, esse é meu check-in. Hoje tem um monte de coisa e espero poder contribuir mais, assim. Ah, Danilo, tem uma coisa muito legal, cara, que é um desenvolvedor que participou do round que a Greenpeace Dev Guild fez. A gente tem um round que a gente tá na Arbitrum, e tem um jogo lá que está sendo desenvolvido que basicamente você começa a construir. O jogo consiste em você construir florestas a partir de favelas que estão flutuando no ar, assim, basicamente. Então são vários bloquinhos que são casinhas, assim, uns barracos às vezes, e que eles vão se transformando em uma hora. Você pode transformar eles em terra, assim, plantar a semente, depois colher, daí você mistura as coisas, faz uma tinta, pinta a parede. Tipo, você pode fazer muitas coisas nesse jogo. E ele tá super interessado. Ele chegou a trocar uma ideia comigo no privado, assim, né? Ele tem uma relação com a Celeste, se eu não me engano. E eu comentei com ele sobre o Team, sobre o ICP, né? Falei assim, pô, tem um projeto muito legal lá no Brasil, seria legal você conhecer. A gente está tentando desenvolver uma AI para um avatar para o Rio e tal. E ele ficou super interessado, cara. Ele é um dev experiente já, e ele já tem essa experiência com a parte de desenvolvimento de jogos, né, na Web3. E daí eu acho que trazer às vezes, essa conexão, né, também, a gente explorar um pouco quais são os pontos que poderiam estar ligados ali, assim, como que a gente poderia representar, às vezes, o avatar dentro do jogo dele, né, poderia ser uma ideia também. E, bom, só trazendo isso, e porque eu comentei com ele, ele ficou super interessado. Eu até tinha planos de convidar ele hoje, assim, mas eu tinha falado para ele que ia ser às 9. Daí como ele tá em outro time zone, eu nem avisei que trocou o horário nem nada. Eu falei assim: não, na próxima eu chamo você de novo e tal. Mas na próxima eu vou tentar chamar ele novamente. O jogo chama Então, Cloudlines. então, Cauê, querido, essa dinâmica, toda a dinâmica que a gente vai fazer sentido agregar, né, a dinâmica de cocriação da Simpoieses, que já vem acontecendo, inclusive antes da dinâmica do remapeamento básico que a gente começou hoje, ela vai continuar acontecendo. Mas nesse momento aqui, nesse espaço, a gente está mapeando, a gente está matriciando o projeto através de remapeamento básico. E nesse momento, o Danilo está na parte da originação. Ele está contando a originação para poder chegar onde chegou a Simpoiese, entendeu? É exatamente nesse Então, momento que se galera, eu encontra acabei aqui. expandindo. Tá? E no início eu falei que hoje nós estamos iniciando um mapeamento básico muito diferente do que está acontecendo com o Umbis, com a Grox, com outros projetos. Por quê? Porque a Simpoese não é uma startup, não é um projeto convencional, né? Do Web 2, vamos dizer assim. É uma iniciativa aberta que tem projetos open source, baseado no paradigma P2P, faz dinâmica de expansão e contração, enfim, é totalmente interativo, gera padrões de organizações diferentes, e o Danilo está contando a história, né, a originação até chegar nas Simpoeses hoje aqui para a gente. Danilo, querido, nesse sentido, vamos retomar aqui a rota. Fica à vontade. Só queria pedir desculpa aí por ter expandido demais, saído um pouco do escopo, mas acho que pegou a ideia, né? Eu não.
eu não falei uma coisa importante, assim, do jogo em si. É só um detalhe. Quando você não consegue mais construir, não tem mais o que construir, você precisa aumentar o tamanho do mapa. Daí, quando você faz isso, ele criou já, através do Grant que a gente forneceu para ele, assim, a gente ajudou ele com isso, ele criou um mecanismo para já conectar isso com a Multisig de uma iniciativa lá da Colômbia, que trabalha com plantio de mangue. E daí, toda vez que a pessoa no jogo ela expande a área dela para construir mais, para poder ter mais espaço para fazer as coisas, ter mais ações, metade do recurso vai para a iniciativa. Então é bem interessante assim a ideia. Legal, Cauê. Depois eu quero conhecer sim o desenvolvedor aí. Valeu por ter falado. Gente, vai rolar o almoço comunitário aqui agora. Eu tô num espaço comunitário e, e eu, assim, tô no meu limite de tempo. Tá, Bateu o sino, a criançada tá lá e só tá faltando eu. tá bom, querido. Então vamos encerrar por aqui. Fica à vontade para ir. A gente ainda vai fazer uma rodada de apreciação aqui que você pode conferir depois, tá? Do que você compartilhou com a gente aqui, tá bom? Só não Beleza. esquece depois de pegar lá a base que a gente até vai ter, né, para fazer o mapeamento básico, e você já colocar lá esses pontos que você citou no seu depoimento, né, na contação da história, ali com links, se possível, para o HackMD, enfim, para as coisas, para as pessoas já saberem, elas Ô, poderem Vini, saber. deixa eu falar, aproveitar que a gente tá aqui, cara. Assim, sendo bem honesto, transparente na dinâmica como um todo, assim, eu sinto uma resistência muito grande a eu ir lá e fazer esse trabalho, porque aquilo que eu tô te falando há muito tempo, assim, eu tô com o tempo muito, muito escasso, assim, e tipo Beleza, assim, eu é, faço, não tem problema não. eu não. Eu só queria que você me liberasse lá para eu poder editar, porque eu não estou conseguindo editar. Eu Senão acho eu que já você teria. pode criar um outro board mesmo, assim, pode ser algo dedicado a isso, pode ser até numa conta do Rerê. Não, aquela conta eu nem lembrava a senha, nem sabia que ela existia, por exemplo. Tá bom, beleza, então eu crio isso. Então tá bom, fica à vontade aí para você fazer o seu check-out, querido. Vai nessa. Checkout está aqui, ó. Falou. Um Falou, abraço aí Danilo. nessa marinha para mim. Então, galera, vamos nessa. Vamos fazer uma rodadazinha de apreciação aí. Para quem conseguiu ouvir desde o início, como a Esther, como o Thiago e a Cláudia, fica à vontade para vocês apreciarem e a gente vai poder fazer um check-out aqui também. Quem quiser começar, fica à vontade. Vamos lá. Nossa, galera, posso começar? Caramba, eu saí do banco agora, não resolvi nada, num lugar barulhento, mas vai dar certo. Então, tudo que putz, eu podia ouvir, assim, Danilo trouxe um relato de processo orgânico, né? Assim, coisas que foram maturando com o tempo, que tiveram sua própria dinâmica, né? E foi interessante olhar sobre essa perspectiva, assim, um processo no tempo. Até porque o tempo da natureza, né, da simbiose, o tempo é diferente um pouco, talvez, do tempo humano, né, meu? Bom, não sei, estou aqui falando coisas que eu já não imagino, né? Mas, enfim, saio provocado, assim, com todas essas coisas. Foi muito legal ouvir o Cauê falando mais sobre esse jogo que ele tinha comentado em alguns outros momentos. Também quero saber mais, entender melhor. Acho que, puxa,
parece uma coisa bem bonita, né? E, eu quero sacar qual é que é, né? É, bom, muitas coisas. Era isso. Muito obrigado a todo mundo pelo aprendizado de hoje. Fiquei mais quietinho, mas eu fiz essa coisa. Passo para Ter. Eu? Ah, eu acho que eu entendi um pouco, mas parece que ele está querendo entender mecanismo de tomada de decisão a partir da natureza, né? Parece algo bem preciso e dá para fazer com uma metodologia científica na minha cabeça. Então, é isso que eu entendi, tá? É... Bom, é isso, pessoal, que eu entendi. Não foi. Acho que não dá para espiritualizar nem para. É muito preciso isso daí. Você vai medir fototropia. As plantas elas têm um comportamento que você vai dar o que elas precisam, e elas vão se comportar daquele jeito. Eu imagino, né? Esse é meu jeito de ver. Então, é isso. Maravilha. Passo para Cláudio. Né, Claudinha? Claudinha, querida. Aqui. Tô enrolada aqui com. Peraí. Gente, me perdi. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ah, tá. Ai, também, assim, como a gente estava falando, essa cocriação, ela dá mesmo uma, uma sensação de que tá faltando algo, né? Mas a gente coloca tudo de melhor da gente tá aí nesse processo. E, e o que eu pude entender é que está muito bem estruturado, só que só falta isso dessa modulagem, né, para o que a gente acha que é melhor. Mas eu achei muito bacana a, a ideia, né, a ideia em si, e acredito que aqui junto vai ser muito mais fácil para o Danilo conseguir colocar o projeto em prática. Essa foi assim a minha ideia, que a pessoa também não é muito boa nisso, não, né, gente? Mas essa é a minha percepção. Então tá, querida, obrigado. Agora tem o Cauê, que ele basicamente não pegou toda a contação da história, da originação, ou pegou um pouquinho, né? Mas Uhum. fica à vontade para fazer sua apreciação, Cauê. É, eu acho que nas conversas que a gente já teve, né, nos syncs que a gente já fez, assim, em torno da exploração da célula, acho que eu tive a oportunidade de pegar um pouco dessa história também, Vini. Eu acho que o que ele propõe é bem preciso, assim, é algo que, tipo, para mim também tá bem claro, igual a Esther falou. A gente já, por exemplo, já existem protocolos científicos para medir diversas formas de, da qualidade de saúde de um rio, por exemplo, né, do solo, de uma floresta. A gente pode, sem dúvida, estar criando diversas interfaces para isso. Uma coisa que eu acho que é importante é que, ao mesmo tempo que isso é uma ideia muito legal, porque ela é viável e ela é disruptiva, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na forma como isso é construído, né? Essa modularização, né? De como a gente pode participar da governança disso, mas ainda assim tá tá correspondendo, né, ao que uma entidade não humana, né,
tá atribuindo, assim, vai atribuir, né, correspondendo ao que para ela atribuir, né? Então, eu fico pensando só no quanto que isso pode, ao mesmo tempo, ser disruptivo para nós, no sentido, pode beneficiar a nossa sociedade, e quanto que isso pode ser, de fato, é, usado para prejudicar a nossa existência, esses dois vieses, né? Então, eu acho que a cadência, nesse caso, sem dúvida, todo esse tempo de desenvolvimento de uma história, eu acho que isso é muito importante, atribuir ali o significado que tem que ter, mas eu acredito que para isso não se perder, assim, isso tenha que ser feito de forma colaborativa, isso tenha que ser feito de forma participativa, com mais pessoas olhando e trazendo, sabe, uma diversidade de, de perspectivas ali suficiente para ter um número suficiente de dados para esse julgamento de valor, né, que a IA vai fazer, ser baseado realmente numa perspectiva coletiva. E daí eu acho que um projeto como esse, ele não tem como ser desenvolvido por uma pessoa. Eu acredito até que cada um de nós tem um pouco desse projeto, uma parte desse projeto dentro de si, assim, porque esse é um projeto muito abrangente, que acaba englobando todos os outros. Então, eu vejo que é por isso, assim, eu acho que é importante, eu falei do espaço de trabalho comum e também da gente ter um SINCAP para desenvolver também essa história coletivamente. Essa é a minha apreciação, galera. Beleza, querido. O Christian chegou aos 45 do segundo. Não sei se você está no metrô ainda, Christian. Está aí? Não, eu cheguei em casa, não consegui me conectar pelo metrô, tentei várias vezes. Então tá bom. Bem, galera, eu vou fazer um resumaço aqui para vocês entenderem como é que essa dinâmica ela vai acontecer na prática, porque ela já está acontecendo na realidade. E eu vou mostrar para vocês um histórico de engajamento que já está acontecendo há 2 meses. Tá? E aí vocês vão entender como é que esse histórico de engajamento que já está acontecendo, inclusive através de uma das interfaces do RE, que é a Greenpeace Brasil, no qual o Cauê é um dos fundadores, junto com Atos e outras pessoas, né? Já está fazendo parte dessa dinâmica co-criativa. Mas vale dizer que vocês não conhecem muito das pessoas que estão envolvidas no ecossistema da Simpoieses. Tem para lá de 8 ou 10 pessoas envolvidas de vários outros países que estão fazendo parte dessa cocriação. E o mapeamento básico visa dar visibilidade para essas outras pessoas, esses outros conhecimentos que já estão fazendo parte da cocriação da Simpoieses, né? Mas vamos lá. A primeira coisa que é importante dizer é o seguinte: esse mapeamento básico ele não vai ser feito como se fosse um projeto de uma startup, em cima do paradigma organizacional, como a gente vem fazendo, por exemplo, do OneBiz, né? Que tem toda uma cultura de como mapear como você abrir o código de uma startup que já vem com a cultura, né, da Web 2, com a cultura cibernética da Web 2, que já vem com a cultura de organização, correto? Porque esse projeto, na realidade, é uma iniciativa que está gerando projetos open source, né? Então, ele é totalmente em cima do paradigma peer-to-peer, né? E em cima do paradigma de redes, né? Do paradigma de geração de padrão de organização e modos de regulação, enfim. É por isso que a forma de fazer o mapeamento básico dele já é naturalmente diferente da forma como rola o mapeamento básico, né, de um projeto que vem com a cultura de startup, certo? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, por exemplo, se você olhar aqui a forma como o OneBiz, né, está sendo mapeado, eu vou mostrar aqui para vocês vão entender a diferença, né? Aqui, quando você pega a OneBiz, por exemplo, que é o projeto da Lili Santos, né, que é embaixadora da Coletivo Optimismo lá do Peru, né, lá de Lima, vocês podem ver que tem aqui, a gente faz uma exploração das origens, a proposta de valor, áreas de atuação, tipos de capitais, tipos de recursos, formas de engajamento, culturas envolvidas, Web 2 e Web 3, né? E assim a gente tem feito com outros projetos, né? A dinâmica de mapeamento básico. Agora, se a gente olha para uma dinâmica como
da Simpoesis, que é uma iniciativa aberta, open source, que nasceu dessa forma, fruto de várias pesquisas, né, e de várias intenções, o mapeamento já é diferente. Então, a base que nós vamos usar, só para vocês terem uma noção, vai ser essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para que vocês possam entender isso na prática. Deixa eu ver onde que está. Acho que é aqui. Não, não está aqui não, peraí. Um momentinho só. Achei, pronto. Então, um momentinho, desculpa, gente. É que eu estou com muita aba aberta aqui, e aí fica assim, peraí. Pronto, agora vai. A forma como nós vamos mapear é assim, ó. Aliás, eu vou mapear, né? Aqui a gente vai trabalhar, a gente vai entender o que houve nesse tempo todo de pesquisa, experimentações, quais são as pessoas ou coletivos envolvidos ou comunidades, né? Qual é a forma e qual é a história que está por trás, qual é o storytelling que está acontecendo, porque tem momentos de hibernação, tem momentos de assincronia, tem momentos de conexão, né? Aí a gente vai entender como é que se dá a expansão disso, como é que se dá a contração, a gente vai ver as áreas em comuns e vai entender nesse mapeamento onde se encontra a Simpoesis hoje, né? E quais são as coisas que estão sendo desenvolvidas. Então, é isso que eu combinei com o Danilo, é isso que a gente começou a fazer hoje, correto? Aqui, então, você vê que é bem diferente de um mapeamento de uma proposta de startup, né? Que parte do paradigma organizacional. Então, esse é o tipo de mapeamento básico que a gente vai fazer, está iniciando com o Danilo aqui, tá bom? E, por fim, mas não por último, né? Queria mostrar para vocês um track record, né, que eu já desenvolvi e que eu vou botar depois em português, porque ele agora está em inglês, tá, gente? Porque boa parte das pessoas que hoje interagem no ambiente da Simpoesis é uma galera de fora, né? O pessoal que está no Canadá, que está nos Estados Unidos, está na Europa, está na África, está na Ásia, está em vários lugares, está na Índia, né? Tem gente de tudo quanto é parte do planeta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês verem como é que essa chegada, né, essa chegada no ecossistema da ecologia, né, de pares, de pessoas, de projetos e de interfaces do Rerê já gerou múltiplas ignições e já tem explorações. Então, a gente data. Quer dizer, tudo começou antes de abril, evidentemente, mas eu comecei a datar pelo primeiro encontro, o primeiro SimCamp de expansão abundante, que a gente acolheu o Danilo. E aqui, se vocês quiserem saber, antes mesmo, né, de chegar a essa exploração Simpoesis, como é que o Danilo se envolveu com tudo isso, ele contou essa história detalhadamente aqui nesse SimCamp. Aqui vocês têm material de pesquisa já, de exploração, que vocês podem encontrar aqui, ó, de segunda a dia 22 de abril. Tá bom? E aqui tem um descritivo do que rolou. Nesse encontro, por exemplo, chegou o Atos e chegou o Cauê, né? E foi feita uma apresentação. Se eu não me engano, acho que foi mais o Atos. Foi mais o Atos. O Atos que chegou aqui, o Cauê chegou depois. Tá aqui, ó. O Cauê chegou depois. Então, aqui foi apresentado a questão do Hypersearch, né? Falando um pouco da experiência da Celo, da Ecological Benefits Framework, que é um framework interessantíssimo, da Ethereum Attestation Service, foi tudo mostrado aqui nesse SimCamp. No dia 27, eu comecei a mapear no Telegram do Simpoesis, né? A gente tinha Vini, encontro. Eu acho que caberia meu nome ali, não? Que a Oi? ideia do Hypersearch não foi a minha? Não, você chegou no segundo encontro, você não chegou nesse primeiro. E aí Mas você foi tem no aqui... segundo que a gente falou do Hypersearch, né? Querido, eu estou te falando que você chegou nesse aqui, ó. Aqui embaixo. Chegou nesse aqui, ó. Nesse aqui você estava presente. Então, o que acontece? Daqui, houve já um envolvimento ali no Telegram da Simpoesis, né? Já eu e Vânia chegando junto para finalizar a cocriação para a proposta da Token Engineering, né? A gente fez uma revisão e incluímos algumas imagens ali junto. Aí tem aqui no Instagram do Rerê, né? Dando visibilidade ao projeto, quando a gente estava começando a participar do GG20, para ser já nos meios do GG20, enfim,
para começar a fazer parte da rede de coordenação, né, através da Greenpeace Brasil, que acabou acontecendo de alguma forma, né? Aqui o próprio encontro com a Greenpeace Brasil, né, que aconteceu, teve um SINCAP especial, que o Danilo não conseguiu ficar muito por causa de problema de conexão da internet. Aí você tem aqui o Telegram da Simpoieses, eu já perguntando quando é que a gente pode fazer o mapeamento básico, isso lá em maio, tá? De 21. Aí ele achava que sábado seria um dia, mas acabou não sendo. Aí depois nós tivemos um SINCAP que infelizmente não foi gravado, onde eu passei um geralzão para ele do que estava acontecendo no RE e das interfaces, enfim, de tudo, e do interesse dele pela Celo. Aí eu falei da exploração que a Greenpeace vinha fazendo com a Celo e HyperSearch. Aí foi que ele chegou, né, literalmente no Telegram do RE e fez isso aí: salve, salve, galera, acabei de ter uma conversa com o local, onde ele me falou sobre o estudo que o capítulo da Greenpeace no Brasil está fazendo da tecnologia Celo. Gostaria de saber mais sobre essa dinâmica, por favor. E foi a partir daí que o próprio Cauê chegou junto, de uma forma mais efetiva. Aí tem aqui, ó, RE, Greenpeace, aí vai, gente. Aí vai todo esse envolvimento, ele também buscando um site, né, que pudesse ser interativo, para poder desenvolver um site interativo para o AI Avatar do Rio Sagrado. Vai por diante. Aí teve o segundo SINCAP, aí sim, o Cauê chegou com força aqui junto com o Atos, e o Tim também estava presente. A gente começou a exaustão aqui da forma como... Tanto que o meu reporte aqui embaixo é bem em cima de tudo que foi conversado, foi bem rico esse encontro aqui. Aí tem o Telegram, enfim, tem todo o mapeamento de tudo que aconteceu até o presente momento, tá? E aqui, o que já está no horizonte para julho, né? Então, por exemplo, começamos hoje, né, o mapeamento básico da Simpoieses, com o Danilo, né? E todos aqui estão convidados a continuar com ele. A gente quer agora dar visibilidade para esse grant da Simpoieses no GiveIF, né? Que ele já botou na plataforma junto com a Greenpeace Brasil. E o Cauê, que está aqui, já sabe disso. A gente vai começar a gerar esse tipo de rede de coordenação aí. Vamos energizar o ex-Twitter, né? Eu já me propus a fazer essa energização do ex-Twitter, porque ele não está com tempo para energizar. E fazer, pelo menos nesse mês de julho, um X-Spaces ali, né? Para a galera começar a conhecer isso, porque obviamente ele não está conseguindo tempo nem para a vida dele, imagina para fazer um X-Space no Twitter, né? E aí vai ter aí esse mês agora a rodada de Suzalo, né, no Gitcoin, né? E a gente vai ter a oportunidade de estar co-criando esse grant também com ele. E aí tem você, Thiago, que eu já tinha mencionado lá atrás, coisa e tal, de estar se envolvendo aí para co-criar esse website interativo, né, para o Rio Sagrado e Avatar, né? E aí tem interface com a Greenpeace, né? Ou seja, continuar as explorações, né, na atual Web3 regenerativa, né, ligada a ReFi, a infraestrutura de HyperSearch, CAS, através da Celo, com EBF, enfim, tudo mais, né, para tratar isso como um public good, né, a gente tratar cada vez mais isso como public good altamente, com boa reputação e com credibilidade, com posabilidade, tudo mais que essas infraestruturas tecnológicas novas, emergentes de Web3 gerativa proporcionam, né? Eu já conversei com o Tim já começou a levantar todo um trabalho ligado à internet computer para a gente poder fazer um SINCAP especial para entender como é que isso pode conversar, né, com todo esse desenvolvimento no Celo HyperSearch que está acontecendo, né? E co-criar uma multisig, né, RE Simpoieses, né? Por quê? Porque o RE tem outras interfaces, vão ter outras explorações acontecendo, e isso a gente vai começar a ter entradas e saídas de fluxo de cripto nesse sentido, né? Então, tudo isso aqui já foi conversado com o Danilo e já foi colocado no horizonte para julho, tá? Evidentemente que outras coisas vão surgir daqui, tá, gente? Outras coisas vão naturalmente surgir daqui, mas é aquela coisa do horizonte, né? Você olhar o horizonte e ver o que já tem para ser explorado, né? E aí, aqui é uma dinâmica que vai se aproximar cada vez mais, né, do RE, que é a tal DAO e a sensórica, onde tem uma ficção especulativa acontecendo lá, chamado Homem Supérfluo, né, que já está indo para o 3º episódio. Nós estamos usando um guia que o Danilo criou junto com uma outra pessoa da Simpoieses, que é para criação de caráter
de personagens não humanos, né? Para a gente poder contar essa história, e ela vai começar a ser integrada também à dinâmica de cocriação do Rerê, né? E vocês vão poder ficar sabendo também o que está acontecendo aqui. Em suma, é isso. Eu só queria dar um cheiro para vocês verem como é que tem um monte de coisa que tem pela frente aí, mas através dessa dinâmica aqui vocês vão conseguindo se envolver com certeza absoluta, tá bom? Então é isso, gente. Sem querer me prolongar mais, né? Só dizer, agradecer a presença de todo mundo aqui, o interesse, a presença e conseguir ter separado um tempo para estar aqui. Vai ser uma exploração muito rica, porque ela já é rica por natureza, né? E vai ser muito bacana contar com vocês semana que vem para a continuidade dela, tá bom? Então é isso, um beijo no coração, obrigado, Christian, por ter chegado aí aos 45 do segundo, querido. A gente vai ter a oportunidade de ver o projeto Christian segunda-feira agora, tá bom? No Sincap do ciclo originário, de 15 às 16h30. Ele vai contar, ele vai ter todo o tempo que ele precisar ter para contar, não vou dizer no detalhe, né, mas contar de uma forma expandida o projeto, ou de onde está, porque a gente também vai estar marcando o remapeamento básico do projeto dele, tá bom? E lembrando que sexta-feira agora a gente retoma o remapeamento crítico, não básico, do projeto da Claudinha, Doces Lembranças. Sintam-se convidados a chegar juntos, né, às 18 horas, tá? E é isso, gente. E fiquem ligados, eu não sei, aí vou abrir para o Cauê falar, porque atualmente não sei dizer, eu acho que não está mais rolando, né, Cauê? Às sextas-feiras, de 11 a meio-dia e meia, o encontro de comunidade, enfim. Fica à vontade para se falar como é que está hoje essa dinâmica da Green Pill para a gente finalizar aqui. Então, eu tô pensando exatamente nisso, assim, tava pensando nisso, né? Acho que a gente está movendo para o Discord, a gente está querendo movimentar mais o Discord, então estamos movendo para lá o encontro de sexta e vai ser aberto para toda a galera da Greenpill chegar, se quiser chegar junto e tal, para estar ali participando e se conhecer. Na última sexta a gente fez lá, colou uma galera, a Ana tava, da Web3 Dev, daí a gente conseguiu ter uma troca bem legal por lá, estamos pensando em manter lá. E amanhã, né, às 5 horas, a gente vai ter um encontro da governança, mas ultimamente, assim, não tem colado tanta gente, então eu acho que... e hoje a gente ontem a gente finalizou o nosso segundo ciclo de ativação, que era, vamos dizer, era uma contração, né? A gente expandiu no primeiro ciclo, a gente estava contraindo, e agora é de novo um ciclo de expansão, onde, vamos dizer, todos esses canais estarão abertos, eu vou divulgar isso, então o próprio espaço de governança vai estar aberto novamente e tal, e quero falar sobre isso amanhã. Uma pergunta, bom, Cauê. Vocês eu finalizaram queria falar aqui... sobre essa rede de coordenação, queria estabelecer com você, Vini, da gente já criar esse encadeamento de postagens, de eu divulgar o projeto da Simpoieses. Eles estão no Give Earth também. Então, beleza. Eu não sei se eles participaram, eu vou ver com o Danilo conferir direitinho se eles conseguiram entrar no Give Earth. Eles estão na GiveF, lá, não sei se eles estão na Give Earth. Eu vou falar com o Danilo. Tem que ter o projeto verificado, né? Exatamente. Eu vou ficar. Agora, independentemente disso, eu acho que já dar visibilidade já é uma coisa importante, né? Até para começar a gerar essa integração. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Nesse fechamento do segundo ciclo, vocês chegaram a fazer a emissão a mintagem de Hypercerts? Ainda não, eu vou fazer agora. Eu só ia pedir para não esquecer de incluir aí o que abriu o segundo ciclo, que foi o compartilhar aquele doc de referência, né, de hosting, de acolhimento hosting onboarding, né, para a Greenpill Brasil, e o mapeamento relacional que a gente não finalizou ainda, né, que está no segundo ciclo. Isso tudo vindo através do ciclo originário do Rei. Eu acho que isso faz parte dessa rede de coordenação que a gente precisa estabelecer, né, Vini? Acho que a gente precisa ter uma forma de olhar para esses recursos, sabe, de forma que isso fique mais, talvez um formulário para a gente andar entre a gente, cada um colocar as referências do que foram as contribuições, né, de cada ciclo. Tenho pensado bastante nisso, assim. Beleza, querido. Só perguntei porque eu acho que
a gente não deu tempo para a gente conversar isso no primeiro ciclo, e eu acho que no segundo ciclo a gente já, né, já teve aprendizado do primeiro para a gente evoluir no segundo, né, nesse sentido. Mas beleza. Galerinha, vamos nessa então. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? A gente encerrar em definitivo aqui. Vou fazer o seguinte, vou abrir para o Christian mais uma vez fazer o check-in e check-out. O que você acha, Christian? Você faz o check-in e check-out? A gente se vê. Bom, caí de paraquedas, pessoal, de novo aí, no tempo que eu tive para entrar. Tentei entrar mais cedo, mas não tive sinal. E não entendi totalmente tudo, mas eu entendi que está rolando um mapeamento num projeto ali do Danilo, que tem a ver também com criação de personagens, enfim, todo um ecossistema ali, e que vocês estão vendo a possibilidade de aplicar em várias frentes, vocês estão organizando isso, assim. Foi o que eu entendi, né? Ainda não tenho domínio em profundidade. E parece bem interessante, promissor. Também estou entendendo um pouco a dinâmica entre o Hehe e o Green Pill, e é isso. Ficou contente em estar vendo, já fazendo meu check-out, contente em ver vocês novamente, né, ontem, hoje de novo, e tá chegando aí na medida que eu posso cada vez mais. E obrigado, pessoal. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo, um bom almoço, tá? Um excelente dia. A gente vai se falando aí pelo ponto de contato do Hehe, ponto de contato da Green Pill Brasil e outros pontos de contato que estão espalhados por aí. Um abração, vamos nessa. Beijo. Valeu, galera.